Olá, muito boa tarde para você. Vamos chegando que aqui na TV Novo Tempo tem espaço para o Entre Família, essa família que todo dia cresce, tem um cantinho no seu coração. Para você que está há 4 anos conosco, né? Depois você está vendo na reprise mais anos aí. Para você que está chegando agora, a porta está aberta também. E é com todo respeito que a gente chega na sua casa. Ela que de vez em quando agora vem aqui, né? Naquele momento, canal da mãe e tal. Muito tempo foi nossa diretora, agora, né? Tá de coordenadora do núcleo. De vez em quando vem matar a saudade aqui. Suza não está conosco. Mas Patrícia Pipe, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, Cris. Tudo jóia? Tudo bem, boa tarde. Tá medicada hoje para me aguentar? Hoje eu tô medicada, ainda mais que o meu médico tá aqui. Verdade. Comecei a comentar o assunto no camarim e ele me aparece. Eu falei, não acredito. Providência. Ela falou, Cris, e agora? Porque eu tô passando. Deus sabe das coisas, eles não brincam. Eu não sei porque a Ana falou que hoje eu tinha que vir para substituir a Suzane. Eu não sei, assim. Pois tema. é, né? Qual que é o tema, Cristiano? Hoje, digamos assim, tem remédio para tudo e tem gente que tem um excesso de... Um chazinho. Você quer um chazinho? Piper, você vai na bolsa dela ali, você tem uma filial de uma farmácia. Não, é só os básicos. O que é básico para quem, né? Você o que ela não toma, ela passa no corpo, quando então. eu viajo, né? É? Somos 4, né? Cada um tem... A mãe já passando esse negócio de remédio para os filhos, para o marido, então... Picadinha de mosquito. Pá. Não, lá em casa também tem. Esse negócio de picadinha de mosquito Por causa da alergia, né? Tem. Coçou o nariz. Rinite, kit rinite, respiração, deu uma tá. tosse, bom Pá. E por aí vai, né? E aí vai, dor de cabeça, cólica. A cada 2 dias eu vou trocando a medicação. É uma coisa para consequência da outra. Meu Deus do céu, e é verdade. Olha aqui um dado que eu achei muito interessante. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, no Brasil existe uma farmácia para cada 3.300 habitantes. Na nossa cidade a gente vira e vê e a gente fala assim, vou ganhar dinheiro na vida. E os últimos 5 anos, na verdade, que eu tenho uns amigos que abriram farmácia e ganharam bem. Mas assim, eu agora, antes de vir para São Paulo, estava morando em Santa Catarina. Gente, o que mais abria era a farmácia. Fui na minha terra, no Rio Grande do Sul, lá eu acho que tem mais do que habitante aqui, lá tem muita farmácia. E como sobrevive? Porque nós estamos no top 10 do mundo de que mais consome remédio. E aí o que acontece? O remédio em excesso pode causar um grande mal, mas tem coisas que só funcionam se você tem uma química adequada, ou seja, um remédio. Então, o equilíbrio é o programa de hoje, né? Com certeza. E a gente brinca assim, né? Óbvio que como mãe, eu já participei de vários processos, né? Então, tive a fase que foi no mel e própolis. Mas tem vezes que não dá, né? E aí a gente encontra alguns médicos que nos apoiam, nos ajudam e nos acompanham e nos dão uma segurança para isso aí. O tema de hoje vai ser bom. Tem primo, tia, mãe, vizinho. Agora vai ser. Tudo de mentira, né? As pessoas sabem disso. A gente vai perguntar muita coisa da nossa vida e eu espero que você também. Então, depois do intervalo, você vai ter espaço para lidar com esse negócio. Vai ter uma dinâmica aqui de várias coisas que você pode, em vez de usar um remédio, você pode usar a questão natural. Em alguns casos, e o nosso médico de hoje é bem equilibrado, é um meio termo, que só a química vai ajudar para você, porque o processo é muito longo para você passar por isso. Então, gente, a gente vai encontrar um meio termo muito bacana para ajudar você, até porque a nossa TV não tem patrocínio, então a gente não tem vínculo com patrocínio de farmácia, patrocínio de remédio. Aqui, a gente tem um compromisso com a verdade para passar para o nosso telespectador. Com certeza. E agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua falando com você sobre esse assunto. Entre Família está de volta e a gente está aqui para falar sobre um assunto bem interessante. Como é que é aí na sua casa? Você faz uso abusivo de remédio? Tem aquele remedinho que você sempre tem na bolsa? Eu tenho antialérgico. Eu sou extremamente alérgica. Para dor, né? Como eu tenho a disfunção temporomandibular da fibromialgia, quando dá aquela dor aguda, você tem que tomar rápido, né? Porque senão a dor ela vai... Então, eu tenho um remédio específico para dor ali, mas eu luto para não tomar, para não ficar com aquela necessidade. Agora, raramente... porque você é mais tolerante à dor, né? Pelas coisas que a gente tem conversado aí ao longo desses 4 anos, né? Eu não consigo sentir um pouquinho de dor. Aí eu tô tentando, mas eu nunca vou para água, para o suco. Mas é isso. O bom é que a Patrícia, ela não está tapando sol com a peneira, porque esse programa não é aquele programa assim, vamos agora visitar o mundo dos remédios, como se a gente não tivesse luta nisso. A gente está sempre nesse Cada um tem a sua luta aí, pronto. E o povo da rua? A Maureen foi buscar para dar, disse que ela foi foi a Maureen? Disse que ela foi dar uma investigada na bolsa do povo. Na bolsa? Para saber. Vamos rodar então o VT aí, gente.
Olha só, gente, esse VT aqui, se eu fosse pega pra ser entrevistada, eu ia ser pega no pulo, porque eu sou a dona de carregar remédio na bolsa, viu? Sempre tem um Dorflex, sempre tem um Animesulida pra uma dorzinha de garganta, sempre tem um paracetamol. É isso, gente. Eu tenho certeza que muita gente carrega aquele remedinho e medica pra tudo. Quero saber o que eles carregam na bolsa, hein? Bora ver? A Ana contou pra mim que carrega remedinho. Eu quero saber quais os remedinhos que você carrega. Ah, sempre tem aquele remédio pra cólica e pra dor de cabeça na bolsa. Tem que ter mulher, né? Sempre tem. Não, sempre tem, porque quando dá, já tá na bolsa. Exatamente. E é de família isso? Sua mãe, seu pai, daqueles que tem alguma coisa no bolso, sempre na bolsa? Sim, de família já. Minha mãe sempre tem os remedinhos. Falar com ela, ela vai ter pra tudo. Se pede, alguém tem um remédio aí? Ela tem. Minha mãe é a primeira. Ai, deixa eu abrir a bolsa e tá lá. Maravilhosa. Pra entrevistar o Flávio, eu tive que até me sentar, porque os meninos aqui estão falando que Flávio tem uma farmácia aqui, gente. Você vai provar isso pra mim, Flávio? Vou agora. Ó, dá uma olhada. Gente. Aí, pessoal, ó. Meu, vai tirando, vai me dando, vai me dando. Eita. Olha só, caiu aqui. Minha Nossa Senhora. Ó, de tantos anos, só tem um, tá vendo? Esse tem? aqui já acabou. Ó, aqui mais, ó. Mais, pessoal. Olha Um só. Dorflex básico. Ó, amoxicilina. Amoxicilina, gente, antibiótico. Losartana. Minha Olha só, Nossa. pessoal. Pronto, acabou. Tá bom, só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Mas pra que tanto, É que Flávio? geralmente eu ando com mais. Aqui, infelizmente, a gente acabou. Mas eu já vou aproveitar e comprar mais. Ô, dona Sueli, vem cá rapidinho. Eu quero saber se a senhora tem remédio na bolsa. Costumo ter. Olha, gente. Tenho certeza que tem aqui agora. Ah, vamos ver ao vivo aqui agora, se tem? Eu troquei a bolsa de vir pra cá. É, ela trocou a bolsa, gente, porque... Olha só! Tem no saquinho, que eu já tô vendo aqui, enquanto ela procura. E tem aqueles pra dorzinha de cabeça, alguma coisa assim? Na dor, de pirona, Menina! E esse aqui pra que é? pressão, Pressão. O que mais que tem aí? Achou mais? só isso. Hoje tem só de pressão, mas geralmente tem mais. Sim, eu ando com alguns, né? Dor de cabeça, anador, de pirona, essas coisas. Antitérmicos, né? Maravilhoso, pra uma febrezinha se vier. Ô, Caio, tem mulher falando que traz remédio pra cólica, tem gente que tem remédio pra dor de cabeça. Eu quero saber se você tem alguma coisa aí na bolsa pra mostrar pra gente. Tem, omeprazol. Gente, ele tem mesmo. Mostra aí pra gente. Não, isso aí é chiclete. Aê! Então, se alguém precisar de remédio, pode chamar a senhora. Não. Por que não? É porque esses remédios, eles são passados cada vez que eu vou com um problema e o médico passa e eu os tenho comigo. Isso. Então, nada de se Eu automedicar. consulto regularmente. Ô, Flávio, mas pra que tanto, Flávio? Agora me conta. Então, eu ando com bastante remédio assim, porque você nunca sabe, né? Quando você vai precisar uma dor de cabeça, de repente o clima muda, você fica resfriado. São Paulo tem dessas, viu, São gente? Paulo tem dessa, né? São 3 climas em um dia só. E aí a alergia ataca o corpo, a pressão. Ataca o corpo, eu tomo um dipirona, tomo um Dorflex e assim vai. Ô, Caio, deixa eu te falar. Você me dá um omeprazol agora aqui que eu tô meio precisando. Sério? Você doaria um? Sério? Sério? Vou. Falando Gente, eu tô falando seríssimo. sério? Abre a mão então. Um homem prevenido vale por 2, tá? Esse sou eu. Gostei, hein? Ah, Gostei. não. Flávio, né? Flávio, gostei. Parabéns. Ele Só é o que irmão não. da Patrícia, pra quem não sabe, Não. são irmãos, não é? Vai lá ver na minha mochila, não tem nenhum remédio. Tomou tudo já? Não tenho. Só o antialérgico. É. Você teve o sonho de ser farmacêutico? Já viu na terapia o que pode ter acontecido? Não, a gente sabe que isso tem a ver com a família, né? É. Só que a minha mãe é pra parte do estômago, né? Uhum. E eu pra parte alérgica. Então cada um tem. Cada um tem a sua. Maria Farmácia. Tem o seu formato de hipocondríaca. Nós vamos fazer o seguinte: tudo tem esperança, você de casa também, né? Que você é Maria Remédio, qualquer coisinha tem um negócio. Porque nós vamos chamar aqui o médico, para dar jeito, inclusive nos apresentadores aqui, tá? A gente vai salvar a Patrícia, vai dar tudo certo, ninguém ainda solta a mão de ninguém. Quem está chegando aqui, Dr. Pablo Canales, ele que é argentino, ele falou aqui já, me deu um flautiaço, campeão, né? Do mundo, campeão do mundo aqui, brincadeira, foi eu que falei para ele já, eu faço a piada para ele já não fazer, né? Argentino campeão do mundo, médico especialista em psiquiatria, pós-graduado em medicina da família e comunidade, e atualmente, mandar um abração, né? Ele compõe o time de profissionais do Cevisa, o Centro de Vida e Saúde,
e está conosco hoje aqui para nos ajudar. Ele que tem todo esse equilíbrio, gosta da questão dos chás, a questão ali daquele tratamento natural, sabe quando encontra a química e é um parceiro da TV Novo Tempo, que hoje, meu querido, eles foram aproveitar esse homem. Esse homem vai para a rádio, esse homem vai estar no caixa de música para valer a pena o dinheiro do Anjo da Esperança. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu vou corrigir só 2 coisinhas para não dar ruim depois. Alterou aqui, né? Eu já senti do Cevisa, né? O Cevisa não estou mais desde junho do ano passado, 2022, mas continuo tentando ajudar sempre, já desde outro ponto. Agora, a pandemia trouxe algumas coisas aí para a gente poder conseguir fazer alguma telemedicina. Então, aí eu consigo chegar em pontos que faz falta para aí alguma medicina um pouquinho mais integral, mais equilibrada, e o pessoal gosta. E eu fiz a especialidade de psiquiatria na Argentina. Aqui eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria, uma pós-graduação em medicina de família. Eu estou lutando agora para fazer a especialidade aqui no Brasil de psiquiatria. A gente estuda 7, 8 anos, faz 2 especialidades, e depois, não, tem que fazer de novo. Mas aí a gente está tentando ajudar e atuando para ir conseguindo fazer as coisas, né? Mas esse assunto do remédio é uma coisa bem complexa. Vou começar com uma pergunta assim polêmica, porque quando a gente pensa no médico psiquiatra, a gente fala, é aquele médico que gosta de entorpecer a gente, né? E a gente tem um preconceito, existe isso. Então a gente trouxe agora um médico psiquiatra equilibrado para ajudar a gente. Equilibrado, esperamos. Mentira, brincadeira. Então, como é que eu posso saber se eu devo ou não devo utilizar um medicamento? Aquilo que a gente acabou de ver na reportagem, né? Tá certo as pessoas terem uma farmacinha própria? É personalizado, não é personalizado? Primeira questão, a gente não pode entender, inclusive nem com os remédios naturais, que tudo é extremamente legal sempre. Como você falou muito bem no começo do programa, tem que ter equilíbrio. Se a gente não entende o equilíbrio, a gente não entende a medicina, não entende a alimentação, não entende a família, não entende trabalho, não entende descanso, não entende férias, não entende nada. Então, o meu jeito de ver a medicina sempre tem uma tendência a ser mais integral. Então, quando eu analiso um paciente, eu analiso ele não somente com a queixa dele, sino com um contexto em um contexto maior. Então, como está no trabalho, como está a sua família, a sua vida espiritual, como está se alimentando, como são os hábitos, a rotina do paciente, está fazendo atividade física, a gente já participou de um programa de atividade física juntos. É importantíssimo a gente entender o contexto geral. O grande problema é que as pessoas não querem mudar o contexto geral. Então, o remédio, entre aspas, resolve com muita rapidez uma coisa que deveria ser mudada antes. Então, por exemplo, o analgésico, o relaxante muscular, eu estou com contratura, beleza, não quero saber de eu fazer atividade física para diminuir a minha tensão. Não quero saber de ir no fisioterapeuta para ver se eu estou bem. Não quero saber de passar com o ortopedista para ver se meu... Não. A tia da minha avó, que vive do lado da vizinha, falou uma vez com a minha mãe que tinha um remédio muito bom que você... E muitas vezes a gente faz isso. E de fato resolve o problema na hora. Mas como fala o ditado, pão para hoje e fome para amanhã. Então hoje eu resolvo, amanhã continua o mesmo problema. Então sempre o propósito inicial da medicina bem feita é entender o contexto do paciente. Tem contextos dos pacientes que eu posso ser prevenido, tá? Eu posso prever. Então, aí a educação para a saúde, a prevenção, a comunicação ajuda muito. Tem outros momentos de contexto do paciente que eu não consigo prever, eu tenho que agir. Estou com uma apendicite. Ih, meu pai, agora não vai dar para comer repolho cru. Vamos lá operar, certo? Porque resolve com cirurgia. Beleza? Ok, estou com um câncer. A gente vai fazer todo um tratamento de dieta muito bom, mas... temos que avaliar o tamanho do tumor, a localização, se precisa ou não se precisa cirurgia, se precisa ou não precisa quimioterapia, mas a alimentação, a vida espiritual, tudo faz parte extremamente importante do tratamento. Então é muito importante manter esse equilíbrio, porque se eu acho que só a química, como você fala, você já tomar remedinho vai resolver para mim, ou só fazer uma dieta e comer coisas saudáveis tem que resolver para mim, eu posso cometer um grave erro de ir para o lado da presunção
tocando numa questão mais espiritual e não do lado da fé. Não, 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 não. Eu estou comendo tudo cru. Eu tenho que curar. Oi? Mas não tem a ver com o tempo, talvez? Porque Sim. quando você toma um remédio, o benefício é imediato. Quando você faz uma mudança preventiva, eu estou com dor de cabeça porque eu não bebo muita água. Sim. Vai demorar a minha dor de cabeça regularizar ou não ter mais até a água fazer esse efeito esperado. Por isso é importante o contexto de cada paciente. Tá? Eu não posso achar que eu vou somente estar resolvendo sem prevenir. Eu tenho que fazer o contexto completo. Tá? Então, em que ponto da linha de tempo eu estou? Eu estou no ponto onde eu posso prevenir? Vamos prevenir. Eu estou num ponto onde eu tenho que agir? Vou fazer uma cirurgia, eu tenho que tomar um remédio? Vamos tomar um remédio, vamos fazer a cirurgia. O que precisa ser feito da maneira certa, equilibrada, coerente, criteriosa, para resolver o problema que eu estou tendo. Tá? Mas aí a gente também precisa avaliar. E aí um médico entra, ok? Ai, Patrícia, eu estou com dor de cabeça. Eu tenho remedinho aqui que vai resolver a tua vida. Mas por que é a dor de cabeça? Doutor, isso que o senhor está falando é muito positivo, porque a análise, né, a amnésia geral, e eu acho que ter um médico que tem essa visão integral do paciente é muito importante, porque existem linhas específicas, mas, por exemplo, o corpo fala. Então, a dor de cabeça, ela está dizendo algo. A Patrícia está falando que se eu tomo um remédio, essa dor de cabeça para, e aí eu posso ir no médico resolver. Mas muitas vezes não é o que acontece. Eu vou empurrando porque o remédio tira a dor de cabeça e eu vou ter que resolver isso aí só amanhã de novo, ou daqui a 3 horas e tal. Aí eu mergulho justamente na solução de que eu tendo um remedinho na bolsa, aí cria-se a cultura da dor de cabeça, do remedinho, eu vou 2 vezes por dia eu vou tomar esse remédio, só que chega um momento que o vetor, que pode ser N vetores específicos dessa dor de cabeça, eu posso ter que encarar uma doença em um estágio muito maior. Aí você está falando de uma linha, porque se eu não ouço o meu corpo agora e silencio ele, só dei um exemplo da dor de cabeça, e por baixo eu tenho um vetor de uma doença muito mais grave, uma questão psicológica a ser resolvida, eu corro um risco de ter que entrar para cirurgia ou ter que ter um tratamento psiquiátrico com uma química muito maior para fazer isso, porque eu não li o que o corpo estava querendo me dizer. Então, hoje em dia tem-se a cultura, tem melhorado, de que eu vou no médico procurar incomodação, né? Sarna para se coçar, quando a pessoa fala. E não, é com saúde que a gente tem que procurar o médico para que a gente consiga essa manutenção, ou quando eu tenho uma pequena leitura de que o corpo está me dizendo algo e eu não tenho como interpretá-lo, eu tenho que buscar um médico que tenha essa visão integral, porque eu não leia só a febre, mas saiba o que a febre está causando. Seria isso? Aí entra também a questão social, tá? Não vai naquele médico porque ele só te enche de remédio, que é a questão, né, que você falava da psiquiatria. A realidade é que muitas vezes eu nem medico o paciente, porque não precisa. O que precisava era passar por um luto, o que precisava era fazer atividade física, o que precisava era terminar um namoro que estava dando errado, o que precisava era conversar, então uma boa terapia. Então, a gente ter o equilíbrio como médicos, e aí eu puxo para o meu lado, para esse lado do escritório, tá, da escrivania. É argentino falando em português, é isso, tá? Na mesa onde a gente trabalha. Trazer um pouquinho para esse lado e entender o contexto integral do paciente. Isso é um desafio também, porque muitas vezes um médico não quer saber o contexto integral. O que você tem? Dor de cabeça, é isso aqui, vai. Então o paciente já vai sabendo que pode que o médico não tenha muita paciência com ele. Eu vou me estressar lá? Não vou. E aí se cria esse círculo vicioso que nunca termina de prefiro consultar com a minha vizinha. Prefiro consultar com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai. Meu pai toma isso aí também. Ele me dá. E eu acabo pegando o remédio dos outros, deixando os outros num tratamento desregulado, porque eu quero resolver o meu problema de uma maneira um pouco mais pontual, egoísta, com mais rapidez, tá? Que eu entendo, tá doendo. Então eu quero resolver. E quando uma coisa dói, você quer resolver. Tá? Quando uma coisa está te incomodando, está sendo doentio, a pessoa quer resolver. Como vai resolver? Muitas vezes é no desespero. E quando o desespero
comanda o teu raciocínio, aí que trava, tá? Mas também tem que ter uma questão do tratamento, ele tem que ser coerente, ele tem que ser lógico. Então, se o paciente está sofrendo com efeito colateral de uma medicação, a gente avaliar, não, peraí, que outras opções eu tenho? Esse metabolismo desse paciente reagiu bem ou reagiu mal a esse medicamento? Que é o acompanhamento com uma visão técnica a respeito de como o paciente está evoluindo com aquele tratamento e o médico gerenciar esse tratamento de uma maneira coerente, bem feita e também não depositando toda a esperança só no remédio. Não, peraí, tudo bem. Pressão alta. Você está comendo sem sal? Então, certo? Eu não consigo deixar essa minha azeitona. Eu sou vegetariano, mas azeitona. Aí você tem pressão alta. Mas você vai tirar azeitona? Azeite de oliva, não dá para tirar. Dá, porque é salgada. E você vai estar colocando o teu coração em risco por você querer aliviar o sabor do paladar. Então, temos que entender o contexto geral de tudo. Estou com uma TPM, o transtorno pré-menstrual. Então, isso pode causar dor de cabeça? Pode. Então, eu sei que vai acontecer. Eu posso fazer alguma outra coisa além de tomar um remédio para aliviar a minha dor de cabeça na minha mudança hormonal como mulher, para falar assim, vou fazer isso aqui, para aquilo outro estar melhor, como, por exemplo, tomar água, beber mais água. Então, vou incrementar mais água se me ajuda na hora de ter o transtorno pré-menstrual, tá? Mesma coisa. Então, a gente vai gerenciando as coisas de maneira que seja coerente o tratamento, não é somente de um jeito. O legal é ter essa visão geral de tudo e avaliar. Inclusive, eu não sabia que a azeitona tinha tanto sal. Me apavorei agora, gente. Não? Eu não sabia que tinha tanto sal assim. Mas eu sei que, pela temperança, o nosso horário para puxar o intervalo está na hora, né? Já está na hora, né? Tá, Já né? tenho várias perguntas, assim, se tem risco, não tem risco. Depois o remédio não vai fazer efeito. Estou aqui com a cabeça borbulhando, mas estou dando espaço para o doutor falar. Mas a diretora já está sinalizando que chegou a hora do intervalo e a gente volta e a gente quer que você aí de casa participe. Manda pra gente qual é o remedinho que não falta na sua bolsa. Você é uma pessoa que é um pouquinho viciada em remédio? Por quê? Tem perguntas? Aproveita que o consultório hoje está ao vivo aí à sua disposição. A gente volta já já. Muito boa tarde para você que está assistindo Entre Família e que tem alguns probleminhas assim, psicológicos, mentira. Aquela pessoa que não consegue se desvencilhar do medicamento. A gente está aqui, a gente está brincando, eu estou sendo uma personagem, estou trazendo minha família também aqui. Já falei pro doutor aqui, doutor, eu vou trazer uma personagem que eu tenho aqui na minha cabeça que vivencio dentro de casa uma situação parecida. Mas aí, temos riscos ou não temos riscos de tomar medicamento sozinha, sem a prescrição médica, sem o acompanhamento médico? Como é que a gente pode ser uma rede de apoio para essas pessoas? Vamos pensar, idosos, pessoas com algumas limitações que tomam medicamentos controlados e que precisam de ajuda, né? Porque senão também não faz efeito, né, doutor? Então, a gente vai trazer algumas situações agora na tela e vamos comentar. A gente tem aqui, a primeira tela, pode colocar, por favor? Ajudar a criar uma farmacinha. A gente está falando sobre organização. Muitas vezes a gente tem em casa remédios que nem têm mais validade. Isso é importante. A validade é uma coisa extremamente importante para a gente ver. Por quê? Tem remédios que, entre aspas, 1 ou 2 semanas não teria tanto problema você consumir. Mas tem medicações que, quando vencidas, eles vão fazer mal para a gente. Então, sempre a segurança é manter cuidado de que esteja em validade, não está em validade, nem que seja 1 ou 2 semanas, e a gente retira o remédio até para não ter o problema de alguma coisa acontecer e a gente não ficar sabendo. Sim. Aqui a gente tem um suporte, né, que seria uma farmacinha perfeita. Não sei se a gente consegue mostrar aqui. Tá bem legal. Com a câmera. Ele disse que está muito legal. A gente tem aqui remédios tipo corticoide, remédios naturais, como carvão vegetal, coisa com cheirinho. Então, doutor? Analgésico, como que a gente faz? Probiótico sempre também? Tem lá embaixo. Tem até um termômetro, muito bem. Ok, sempre buscar a gente entender primeiro o nosso contexto.
tá? Por exemplo, eu sou casado, tenho 3 crianças pequenas, então 9, 7 e 3, quase 4 anos. Como é que você vai controlar? Então, a gente entender que coisas precisamos para crianças. Então, não dá para ter remédios que sejam desenhados para adultos, em dosagens para adultos, para dar para uma criança. Então, entender, ok, qual é o contexto da família, qual é o contexto da pessoa. Hoje a gente estava vendo no vídeo, ok? Tem muitas pessoas que tinham remédios que eles normalmente fazem uso na bolsa deles, tá? Então, tinha aí um remédio para pressão, tinha aí um remédio para dor, tinha aí um antibiótico, tinha um que tinha um antibiótico, sei lá, por aí estava fazendo uso de... O tratamento, vamos crer nisso, né? E precisava tomar esse antibiótico em um horário. Então, como eu organizo um reservatório de medicações em casa? Primeiro, é importante entender a temperatura, o local, a umidade do local, tá? Tem medicamentos que só podem ser refrigerados, que não podem ser colocados a temperatura ambiente. Por exemplo, tem diabéticos que precisam de guardar a insulina numa geladeira. Então, é importante isso. Vou sair com um fresquinho, passear em Manaus com 40, você entendeu? Não eu vou tem deixar lógica. lá o meu fresquinho no sol. Não vai dar certo. Mas se eu sou diabético, eu tenho que levar? Sim, mas você tem que levar ele num ambiente, num pacotinho especial, justamente entendendo que você vai precisar de usar essa insulina, etc. Tem algumas pessoas que perguntam, posso tirar do blister? Posso pegar e tirar, guardar, por exemplo, numa caixinha assim? Onde eu coloco, ok, tem os dias separados, segunda, terça, quarta, perfeito. Então, eu separo o horário. Esses vou tomar, o azul vou tomar à noite, o amarelo vou tomar durante o dia. Então, isso aqui é fantástico para a gente gerenciar. Por quê? Porque tem pessoas que esquecem. Tinha que tomar remédio, e agora? Então, ter o estojinho grande, tem o estojinho pequeno. E a gente está falando aqui, né? O senhor citou algumas coisas como, por exemplo, problema de pressão, problema de coração, podemos colocar remédios controlados para a parte de ansiedade e tudo mais. Eles têm que ter... Como é que a gente faz para ajudar? Então, primeiro a gente tem um recipiente, né? Só para reforçar para o pessoal de casa, a gente está falando sobre isso e a gente quer, de alguma maneira, ajudar a conseguir... a pessoa conseguir, de alguma maneira, não esquecer o remédio, né? E não ter esse risco. Então, sim, um local para guardar e que tenha data, dia, horário, facilita. Como é que eu posso ajudar, por exemplo, minha avó? Ok, essa é uma questão. Idosos e crianças. Tá? Aonde eu vou deixar os medicamentos? Vai ser um local onde a criança vai ter acesso? Muito cuidado. Então, tem que ser um local que o adulto gerencie. Idoso, é um local que o idoso vai esquecer? Tem que estar na mão para ele lembrar e não se perder da medicação. Sempre é muito bom um adulto em cuidado, tanto de um idoso quanto de uma criança, gerenciar os medicamentos, tanto do idoso quanto das crianças, muito mais ele mesmo. Mas esse tipo de estojinho é fantástico. Fantástico, né? Tá? A gente tem mais alguns itens, né? Quando a gente fala assim, mandar mensagem lembrando o horário. Mãe, lembra do horário? Esposo, a gente faz um pouco isso com o marido, que às vezes, né? Lembrou de tomar um remédio e tal. Fica meio parecido com o filho, às vezes, né, doutor? Quando a gente tem mais facilidade. Isso, mas a gente não está programado para incluir um remédio na nossa vida de maneira natural. Isso tem que ser trazido como uma necessidade, com um esforço, com uma programação, com uma educação. Eu preciso tomar remédio, então vou criar primeiro uma estratégia para me lembrar. Uma vez que a pessoa criou a rotina, já é automático. Cadê o remédio? O que eu fiz com o remédio? Certo? E aí eu vou criando essa estratégia para poder me adaptar. Porque tem doenças crônicas, como, por exemplo, pressão alta, o diabetes, tem doenças de diferentes coisas que precisam vários tipos de medicações e eu preciso entender isso. E também é importante que quando tem algum medicamento que é específico para alguma coisa e tem um jeito específico de colocar, não somente o paciente saiba disso, senão o familiar. Voltamos à questão do diabetes. Você tem que injetar insulina na barriga. Ok, pode ser sempre no mesmo local? Não, tem que ir mudando. Ok, e aonde você guarda? Então, se alguma pessoa não sabe e a pessoa está precisando, está passando mal, não, mas eu sei como fazer isso aqui, você me ensinou. Beleza, então fui lá, peguei quantas dosagens, qual é a linha da seringa que eu preciso, tal. Porque se a pessoa desmaia,
Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber? Como eu tenho que reagir a isso? Então, tudo isso a família, entendendo o contexto da doença, do paciente, vai se preparando para lidar com esse intruso que é a doença, tá? Como é uma simples dor de cabeça ou uma coisa mais complexa, como um câncer, etc. E a gente gerencia isso. Uma das coisas que o senhor falou aqui, eu acho que vai bem de encontro com aquilo que a gente tem falado no Entre Família muitas vezes e que tem a ver com comportamento, né? Tem a ver com mudança, tem a ver com rotina, tem a ver com educação, né? A aceitação. Quando você toma, por exemplo, a próxima tela a gente vai falar sobre remédios psiquiátricos, né? Na família do meu esposo tem uma tia que é esquizofrênica. E aí, muitas vezes, a gente vê algumas situações, nossa, mas ela está muito agitada, mas ela está tendo muitas crises. Quais seriam, podemos colocar aqui na tela, quais seriam os riscos desse tipo de medicação que não é tomada com um acompanhamento e o que a gente começa a ver? Uma dor de cabeça exacerbada, uma situação que acontece? Por que é tão importante isso aqui que a gente está falando? Ok, a medicação psiquiátrica, independente de qual for, é uma medicação que precisa ser controlada, tá? Tanto pelo paciente, quanto pelo médico tratante, também pela família. Ah, mas eu moro sozinho, ok. Vamos gerenciar isso para que você controle de tomar o que tem que ser feito da maneira certa. Mas é extremamente importante isso. Por exemplo, um paciente com um quadro de uma esquizofrenia, que é uma doença crônica, que precisa de um tratamento químico. Por quê? Porque senão a realidade, o juízo dessa pessoa interpreta as coisas de outro jeito. Eu acho que isso aqui é uma bomba. Então, eu me afasto porque eu tenho certeza de que isso aqui é uma bomba e você colocou uma bomba nesse lugar e aqui vai estourar e a gente tem que sair correndo. Eu tenho uma visão delirante, uma percepção delirante, uma imagem delirante de um objeto que não é uma bomba, tá? Então, com o medicamento, eu não tenho essa percepção delirante. Então, quando eu tomo ele, eu posso gerenciar a vida de uma maneira um pouquinho mais normal. Sem a medicação, essa percepção delirante aparece. E aí eu vou regendo minha vida a respeito com respeito dessa percepção delirante. E aí? Então, quando deixa de tomar o remédio, pode se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Por isso que é tão importante seguir o tratamento da maneira certa. Mas tem outras doenças que também são extremamente simples, tá? Como a pressão alta. Ah, não tomei o remédio. Que dor de cabeça, ai, agora a nuca está doendo, e o que eu vou fazer, não sei. E aí você toma um remédio? O remédio, certo? É característico, né? É característico. Daí a gente treme, ai, agora tem que sair Será? correndo. Faço o quê? Tomo 2? Certo. Né? São algumas coisas que a gente se pergunta. Eu tenho uma preocupação, assim, quando a gente fala de remédios controlados, né? Pessoas que são depressivas, por exemplo. Existe um risco maior de ter suicídio ou de intensificar aquela causa que fez ele tomar o remédio, aquela pessoa que a fez? Ok. Como que a gente... A depressão não tratada sempre é um risco. Por exemplo, uma mãe gestante, grávida, que precisa de tomar um remédio antidepressivo, tá? A gente já tem muitos estudos, muitas pesquisas falando que uma grávida sem tratamento, a doença coloca a vida da mãe e do bebê muito mais em risco que tomando um remédio. Uau! Então, a gente precisa entender que tem doenças que são extremamente perigosas para a gente, tá? Incapacitantes. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia social e não está fazendo um tratamento, vai viver como? Isolado. Isolado. Tá? Não vai querer sair de casa, não vai querer ir trabalhar, não vai querer se expor em nenhum momento. E se você não trata isso, cada vez se isola mais, o que pode puxar rapidamente um quadro depressivo, com ideação suicida, minha vida não serve para nada, certo? Então é extremamente necessário o tratamento, volto a falar, com equilíbrio, com respeito pelo paciente, pela dinâmica do paciente, etc, etc. Sim. Fenomenal. A gente tem aqui alguns itens na mesa, vamos só recapitular de algumas coisas que a gente falou. Se você, por acaso, não acompanhou, a gente vai deixar isso aqui no NT Play e você vai poder pegar essas dicas aqui com o Dr. Pablo. Calendário extremamente importante, para você que tem uma mãe, uma avó, uma pessoa que precisa tomar remédio controlado, deixar tudo separadinho. Se por acaso você tem filhos, prestar atenção, cada filho tem uma necessidade específica, não vamos misturar, não vamos pegar remédio fora da validade. E também a gente
finalizou, ou em algum momento a gente falou aqui, sobre os dias da semana e essa rotina, né? Alguns artifícios para fazerem com que a gente consiga manter a rotina e tomar o remédio da forma correta, com a ajuda do médico e sair aí dessas dores que a vida nos traz, não é mesmo, doutor? A gente vai sentar aqui agora, vamos continuar. Tem gente de casa falando, perguntando? Com certeza. Qual é a Verdade. nossa dinâmica agora? Ainda não temos gente? Não, vamos bater um papo já já. Eu sei que você de casa está participando. Se você ainda não mandou sua pergunta, DDD 12 98315 0249. E se em algum momento você tiver, olha, eu não gostaria de me identificar, não tem problema. Coloca ali para a gente poder colocar anônimo e a sua pergunta chega aqui, tá? A ideia é que você tenha essa informação, com certeza aí, e coloque para a gente aqui. Agora, doutor... Deixa eu só dar uma interrompida aqui rapidinho. Você falou que você está precisando, que você não está lembrando, né? Essas coisas que a gente faz com o amigo que está ficando mais velho, cheio de cabelo branco, assim. Já leva, já que o seu não chegou, não chegou né? ainda, tá, viu, Silvio? Ó, mais um ali, ó, tá aqui, ó. Peraí. Esse assunto de cabelo branco, eu tenho desde os 16 anos e a minha irmã falou que fica sexy. Viu? Então eu comprei. Doutor, claro. obrigado. Tá bom, não posso fazer comentário vai agora. Dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Para o homem funciona, para a mulher quiser usar também. Mas ganhei um... Aqui, ó, tá aqui, vou organizar. Tem meu probiótico de manhã, porque eu tenho a sensação, tipo assim, eu recém tomei, e eu não sei se... Isso é muito natureba. Não tomei ou não. Não come nada. O quê? Não, mas tem um probiótico que não tem noção da qualidade que eu tive depois que comecei a tomar probiótico, faz 1 ano e meio, e tem sido uma benção para poder ter esses quesitos. Agora pergunto, doutor, e quando chega alguém que você tem que falar assim, olha, a questão toda é o excesso. Você chega com alguém que está com um volume maior, ou até pegou o próprio medicamento, que era 1 pílula por dia, e por conta chegou, olha, não aguentei e comecei a tomar 3. Tipo, mas como assim, gente? Um medicamento forte e tal. E você tem alguém quimicamente abalado por esse remédio, e você tem que propor um desmame. E a pessoa não entende que pelo excesso, o corpo está buscando esse excesso de química. Como é que funciona, doutor, quando chega alguém que realmente está acima do contexto e tem questões psicológicas envolvidas, buscando na química o que ela não vai encontrar? Como é que funciona? O senhor tem que acionar algum parente? Qual é a responsabilidade de um médico perante alguém que está tentando sobre a própria vida um risco aí? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Não, mas aí você tocou 2 pontos. Você tocou o paciente que já vem medicado com um excesso de medicação e um paciente que tomou um remédio em excesso em busca de outra coisa. Por exemplo, uma intoxicação com medicação em busca de uma morte, tá? Então vamos lá, vamos no primeiro ponto. É extremamente necessário 2 coisas para poder gerenciar bem um paciente que vem polimedicado, uma polifarmácia, como a gente fala na medicina. Vem com tudo, tá? Passou por 10.500 médicos, não, time que vem ganhando não se mexe, mas eu vou te dar esse aqui também. E aí vai adicionando e o paciente também escutou que voltamos para a vizinha, a mãe, a tia, o primo, que também tomam e também aproveitam para incorporar, porque se um é bom, 10 é melhor, tá? Então, a gente tem esses pacientes. Aí eu preciso de 2 critérios. Primeiro, educação para atingir esses 2 critérios. É devagar, não dá para retirar de um dia para o outro e precisa ser bem controlado. E tem que ter uma educação lógica para o paciente. Eu estou tirando esse remédio por isso e aquilo outro. Se o paciente não entende, ele não vai parar. Se o paciente não adere à terapêutica, ele não vai parar. Ele vai continuar tomando um monte de remédios, tá? E aí tocamos o ponto inicial de hoje um pouquinho mais cedo, onde o paciente não quer passar pelo processo de lidar com as coisas. Então, não, me dá um remedinho, resolve para mim, tá? Vai sair a receita e pronto. Então, não, calma aí. Vamos entender o porquê. Não vamos só querer fugir dos problemas. Isso é extremamente necessário, mas para isso precisa paciência. Aí vem o segundo ponto que você me traz a respeito do paciente que tomou um monte de remédios com uma ideação suicida. É um quadro extremamente grave que precisa de uma avaliação psiquiátrica e psicológica, mas especificamente psiquiátrica, e muitas vezes precisa de internação. Às vezes não, mas muitas vezes sim. Por quê? Porque teve uma tentativa contra a própria vida, tá? Então, já é um quadro extremamente diferente. A gente falava hoje da apendicite. Cirurgia, tentativa suicida, internação.
tá? Esse é o critério. Tem algumas questões que, conversando com o paciente, a gente entende que não era assim uma questão suicida, e se era mais um preciso dormir, beleza, eu entendi, coloquei a família a par do que está acontecendo, porque a pessoa colocou em risco a sua própria vida. Então a família tem que saber, independente da idade, isso não corresponde a sigilo médico, a pessoa correu risco e coloca outras pessoas em risco também. Tá? Então precisa saber. Aí tem o critério do médico, na avaliação, ou da médica, obviamente, se vai internar ou não, como vai ser o tratamento. Mas já é um quadro extremamente mais complexo. Tá certo. A gente tem pessoal de casa falando, perguntando, interagindo com a gente, e a gente coloca agora a primeira interação na tela. A Antônia, Inácia. Primeiro vamos começar então com a Inácia. Eu cheguei a tomar até 9 remédios por dia. Tenho fibromialgia e tirei muitas coisas da minha alimentação. Tenho ansiedade, não consigo dormir sem remédio. Também tenho muita vontade de dormir naturalmente. O que fazer? Essa é uma das questões que a gente tem aqui, né? Quantos remédios associados fazem melhor ou pior para a gente? Não sei. Primeiro é cada paciente, cada doença, cada metabolismo. 9 então, não remédios? dá... Tem pessoas que tomam mais, tá? 9 medicações é um número bacana. Para uma doença, né? Não, tem que ver. Eu já vi muita coisa. Eu sou extremamente conservador com medicação. Mas o que tem que ser tomado, tem que ser tomado. Tá? Por X motivo, analisado previamente e coerente com o quadro do paciente. Mas muitas pessoas estão polimedicadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, colesterol, que é extremamente frequente, tá? Para pressão, com certeza vai tomar 1 ou 2 medicamentos. Para diabetes, com certeza vai tomar 1 ou 2 medicamentos. Aí já temos 4. Para colesterol, vai tomar no mínimo 1 ou 2 medicamentos. Aí já temos 5, 6. Aí apareceu insônia, vai outro. Aí apareceu ansiedade, depressão, vai 1 ou 2 mais. Você entendeu que rápido que é? Não é que toma 9 medicamentos para um problema. É que muitos pacientes têm muitas coisas. E seria fantástico que o problema da depressão seja resolvido com remédio que também mexe com colesterol, que também mexe com... Só que se a gente literalmente trata com uma medicação muitas coisas, as chances de efeito colateral são muito piores. No caso dela, que é uma fibromialgia, que é uma síndrome? Então, fibromialgia é essa dor, no mínimo em 6 pontos, 6 locais do corpo, mais localizada em músculos ou articulações, tá? Mas mais muscular, que não tem um padrão de distribuição lógico-neurológico, tá? Se tem uma afetação tal no cérebro, vai ter que estar em tal área afetada. Não, tem dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui. Não tem uma lógica neurológica. Então, um mapeio neurológico não faz sentido. E extremamente associado a quadros ansiosos, depressivos. Então, um paciente que pelo seu emocional começa a reagir com dor, certo? Um sistema nervoso agitado, irritado por conta dessa dificuldade emocional. Então, isso vai criando. O nosso cérebro literalmente pode fazer qualquer coisa no corpo. Desde úlceras na pele, a gastrite, a pressão alta, né? Infarto, AVC, convulsões, o que for. Então, a gente tem que cuidar. O ponto na pergunta dela é como faço para dormir sem remédio nenhum. Né? Primeiro, a pergunta é, dá para voltar? Segunda pergunta, o problema ansiedade está resolvido? Porque uma das causas mais importantes de insônia é a ansiedade. Se o pensamento dela não para, não adianta eu tirar remédio, vai piorar. E aí que ela não vai dormir. Se agora está com problema e está com 9 medicamentos, a solução não é adicionar mais remédio. É entender a causa, tratar a causa e verificar que esteja tudo em ordem para poder ver se é necessário ou possível tirar a medicação. Então é difícil, é extremamente complexo. O paciente não vem com uma queixa e só.
A nossa vida é, por isso que é importante entender o contexto do paciente de uma maneira integral. Não é só uma coisa. Eu estou com dor de barriga. Por quê? Vira criança de 3 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E perguntando, questionando, para entender o contexto. E dizer, ok, dor de barriga, fantástico. Como é essa dor? Por que essa dor? Quando aparece? Quando vai embora? O que favorece? O que piora? Entender, isso o médico faz. E aí ele vai fazendo o quebra-cabeça, junta a imagem, ok, isso aqui, vamos colocar isso aqui, deixamos E bonitinho. é muito bacana o que você está falando, que parece até chato, e ele falou, gente, o médico parece que eu sou uma criança, mas você vê o quanto que ele está avaliando outras questões, porque é uma junção do todo. Eu sei que a gente tem que ir para o intervalo, eu sei que você está aguçado a participar, o doutor realmente, quando vem aqui, é uma aula para a gente, mas olha, meu querido, se tem um programa que está preocupado com a sua saúde, é esse programa aqui, e o doutor está sendo, olha, o equilíbrio com que o doutor está trabalhando conosco aqui, olha, está fantástico, fazendo uma leitura, trazendo o consultório dele para a gente, as experiências de lidar, e não está lidando só com a sua febre, não, ele quer te dar essa matemática para você ter essa paciência com você mesmo e buscar auxílio. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. E aí, meu povo, estamos de volta? Como é que está a tua bolsa aí? Não, estou falando dos boletos, das contas e tal, mas os remédios. Atire o primeiro remédio, quem nunca teve, né? Eu tenho uma mochila ali e tal, mas essa questão do equilíbrio é muito importante. Eu acho que o que o doutor trouxe para a gente aqui, essa questão do equilíbrio, saber o momento da química, saber o momento do natural, saber o momento que os dois se correlacionam. E agora nós temos uma dinâmica aqui, o doutor Pablo está conosco, aqui nós temos essa questão um problema X, um medicamento X, mas por que não adicionar o natural para que você recorra menos? Perfeito. Para que você possa usar isso com muita naturalidade, né? Ou seja, o natural. Vamos fazer o seguinte, uma dinâmica? Olha que bacana a dinâmica aqui, que tem uma pílula. Vamos agora, você de casa, nos ajudar a abrir essa pílula. Se você faz isso em casa, vamos abrir aqui, pronto. O que será que tem aqui? Você está oferecendo remédio para mim, menino? Muito bem, calma, você de casa aí segura. Vamos aqui para a nossa tela. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Ah, Cris, você veio falar com essa perseguidora aqui da minha casa, que é a tal da enxaqueca. Dói muito a cabeça? Quero mandar um abraço aqui para o nosso diretor artístico aqui, né? O Chapolin. De vez em quando você vai na sala dele ali, ele está com aquela compressa de gelo aqui naquela carequinha brilhosa, né? Ele também não é só aquela testa oleosa, não. Ele, né, tem aquela mente brilhante, está aqui colocando e tem enxaqueca. O que você vai para o remédio. A gente está falando para você deixar do remédio, mas acrescentar algumas coisas que nós temos aqui, doutor. Como é que funciona essa questão de acrescentar? Voltamos ao ponto equilíbrio. O momento é que a gente alimenta certo tipo de vida para evitar aquele problema, mas tem momentos que a gente precisa de uma medicação. Entendido isso, entendido. Não vou para um extremo, não vou para o outro. Não é somente remédio, não é só no natural, tá? Cada um na sua posição, na sua função correta, juntos fazendo que a coisa funcione. Dor de cabeça, a água é fundamental e tem a ver muito com a circulação. Obviamente que a gente está falando, vocês colocaram enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça muito mais complexa, tá? Que pode ter alterações até na visão, uma sensação de ânsia de vômito muito forte, cria momentos de fotofobia, de fonofobia, onde o barulho incomoda muito, a luz incomoda muito. É uma dor de cabeça pesadinha, tá? A ingesta de água, aí colocaram o gengibre como estimulador mais da circulação, tá? A cúrcuma, o açafrão da terra também ajuda como anti-inflamatório. São várias coisas que a gente vai entendendo. Mas tem dor de cabeça, como por exemplo a cefaleia tensional, que aí colocaram o óleo. Então, um óleo essencial com um pouquinho de hortelã, com um pouquinho de pimenta. E aí serve para fazer uma massagem aqui, ó. Vai fazer uma massagem. Por quê? Porque tem um músculo trapézio que ele puxa e cria na tensão dele, com um momento, estou tensionado, vou fazendo assim, e quando ele puxa, ele vai redirecionando até a coluna cervical, que deveria ter uma curvatura, vai ficando mais reta, o que pode acontecer num quadro de acidente de carro. Uma massagem, vai liberando o músculo, essa palavra liberação muscular os fisioterapeutas gostam de usar. Vai liberando o músculo e vai soltando o músculo para ele não estar puxando. Quando ele se solta, a dor diminui.
Então é bem bacana fazer uma massaginha, Oh, nossa, esses dias eu fui convidado aqui pelo Vídeo de Saúde a também fazer um escaldapés. Sim, senhor. Nossa, eu olhava de longe, esse negócio aí é firula, né, e tal. Gente, eu fiz aqui, não foi o tempo correto, porque é TV, né? Eu devia ter ficado uns 20 minutos, ali eu fiquei uns 10 para porque é televisão, para mostrar, né? Sim. Mas só o momento que eu fiz, Foi bom. porque eu sou muito tenso, deixei o pé quente, depois a gente teve aquela questão toda de colocar uma aguinha gelada, né? Sei, Tem aquela questão. mudança. Nossa, depois eles colocaram, nesse meio tempo foram liberando os braços aqui, alguma toalhinha na cabeça, geladinha, e o restante de pé quente. E eu saí dali assim, ó, zen, escalda-pé. Você vê que você pode adicionar com qualidade tendo Sim, esse meio tempo. Enxaqueca, você já viu aí de casa? Enquanto o doutor estava falando, você estava até querendo relaxar, né? Falando aquela questão de liberar a coluna, e eu tenho que investir numa massagem. Ô, Silvio, me patrocina aí, minha esposa, faz favor, nunca te pedi nada, meu amor, por favor, patrocinar. Vamos aqui a mais uma pílula? Você já viu a enxaqueca? Já deu até uma aliviada? Bora lá, hein? Vamos acrescentar. O que nós temos aqui? Atenção, atenção, para que eu não faça quebrar, não arrebentar. Peraí, que eu fugi da cama. Não fica bravo, apresentador, já não pode fazer assim de... Opa, obrigado, desculpa o barulhinho, tá? Eu só tirei o dedo fora do lugar. Cadeira aqui, se eu fiz um pouquinho mais de força. Atenção, atenção. Essa é você, nas próximas duas sou eu. É. Ainda bem, né, doutor? Ainda bem que o apresentador já mostrou. Dor de estômago. Dor de estômago. Agora, o que tem a batata a ver com dor de estômago, doutor? Eu não sabia dessa questão da batata crua, do abacaxi. A mudança do pH. A mudança do pH é bem interessante. Trazer um pouquinho de alcalino num ambiente ácido, tá? O estômago, ele fabrica o ácido já normalmente para digerir os alimentos, tá? Vamos processar eles para depois poder absorver, etc, etc. No processo de digestão, inicialmente o ácido gástrico, ele trabalha nisso, depois se combina com alguns fluidos que o fígado produz, outras coisinhas que o pâncreas produz e vai trabalhando em gorduras, em proteínas, etc. Mas a grande maioria já começa um processo de digestão no estômago. Ele se mexe, enche de ácido. Quando a gente está com algum problema numa cobertura de moco que tem o estômago e ela fica fininha, o aumento do ácido vai criar dor. Tá? É a famosa gastrite, certo? O ácido, ele machuca, tá? Ele queima. Então, trazer alguns alimentos, usar alguns alimentos que diminuam essa acidez vai ajudar a que o estômago não sofra. Então, para a digestão, por exemplo, o abacaxi, tá? Aqueles que gostam de comer uma carninha, ter um abacaxi depois para melhorar a digestão, etc. Mas cuidado também para não... O abacaxi fermenta rápido, então aí vai dar um soninho. Certo? De absorção de álcool que o mesmo abacaxi produz na digestão. Então, a gente tem que ir regulando. Sempre voltamos para a palavra equilíbrio. Tá? Quanto que eu vou comer, o horário que eu vou comer, por que eu vou comer o que eu vou comer, etc, etc. Mas trabalhos que produzem um aumento do estresse na nossa vida, aumentam o cortisol, diminuem esse catarrinho que cobre o estômago, aumentam a secreção de ácido e produzem a não muito querida gastrite. Então é importante a gente controlar alguns alimentos, alguns chás, alguns bálsamos também ajudam para dar uma aliviada nisso. Legal, tem aqui, né, o suco de batata crua, tem o suco de abacaxi com limão, tem os chazinhos, os bálsamos que o doutor colocou aí, né? E o legal foi entender um pouquinho desse funcionamento e o porquê que essas coisas contribuem, né? Então tá aí, ó, tá com dor de estômago, muitas vezes você adiciona esse contexto alimentar, a questão do chás aqui, a questão até da batata e tá tudo funcionando. Doutor, agora eu gostaria de ver agora o doutor em ação. Vai, doutor. Vamos ver se... Pronto! Desculpa o barulho. Ô, doutor, mas foi bem melhor do que a minha luta de MMA com a... Pronto, muito bem. Vamos colocar aqui uma torção de tornozelo. Quem jogou vôlei comigo sabe o que é. Gosta de jogar um vôlei, doutor? Opa! Mas tem altura? Tem? Pena que já tenho duas hernias de disco lombares que não me deixam, mas um biribol, um vôlei na piscina ainda dou conta. Obviamente a gente está falando de uma inflamação, tá? O tornozelo fez um movimento errado, que não era para fazer, o ligamento esticou, inflama na hora,
E como os ligamentos não têm uma irrigação direta, senão por ósmose, o que a gente tenta fazer com o livro na faculdade, mas nunca dá certo. Por ósmose passar o conhecimento, o ligamento se nutre por ósmose da circulação. Então ele demora em se recuperar, etc. Numa torção é menos grave que uma fratura, mas incomoda um pouco mais. Incha muito rápido, então a gente tem que buscar na hora desinflamar. Obviamente, a temperatura ajuda, então um gelinho, etc., já ajuda. Mas tem algumas outras coisas que também a gente pode usar para cuidar dessa inflamação. Tá? Vocês colocaram algumas coisas aqui, uma compressa de gelo, uma água morna com óleos essenciais, um alongamento. O alongamento suave já numa segundo processo. Inicialmente é tirar a inflamação, porque a inflamação causa dor. Tá? Então, melhorando a inflamação, eu vou conseguir lidar com a dor e depois, num segundo momento, chá de recuperação, da fisioterapia, eu vou alongando, vou esticando devagarzinho o ligamento, porque ele ficou quietinho por muito tempo. Às vezes, uma torção precisa de colocar uma bota, uma tala, um gesso, dependendo da gravidade, se cortou ou não cortou o ligamento, etc. Obviamente que eu não sou ortopedista, mas depois de ter visto tantos colegas, graças a Deus, eu não tive nenhuma torção de tornozelo jogando vôlei em 12 anos. Oi, Consegui, tá bem. Mas a gente já cuidou de vários colegas, vários amigos. Você que estuda medicina, resolve para mim. E aí eu tinha que entrar no assunto. Mas legal para você entender um pouquinho da primeira fase, da questão inflamatória, tirando a dor, depois o condicionamento. Você viu que você pode acrescentar nesse quesito e você vai estar muito mais qualidade. Doutor, nossa última cápsula aí. Vamos ver se precisa. Olha aí. Às vezes tem uma mais resistente. Pronto, foi. Às vezes é mais teimosa, ela quer se aparecer na televisão, né? Mas agora sim. Vamos lá, grite, tá chegando aí? Tosse. Olha aí a Patrícia. Patrícia, vamos dar uma analisadinha na bolsa dela, o que a gente pode dar uma melhorada para ela acrescentar. Ok, aqui tem vários remedinhos naturais que vocês colocaram, entre um que eu conheci aqui no Brasil, o própolis. A minha esposa Não tinha na Argentina, não, doutor? A minha mãe não usava, então eu não tinha conhecimento, mas a minha esposa é fã. Os meninos já conhecem na colher, no mel. Mas o famoso mel com limão é um clássico indiscutível. Eu gosto por demais. Tá? Tem alguns outros processos, estamos falando de alimentos como vitamina C, alimentos que criam processos que também são bons para a parte respiratória. Colocaram aqui alho, mas também fazer com muito cuidado o famoso bafo com cebola. Tá? Colocar numa panelinha, crianças não, por favor, pelo risco de virar a panela. Mas pessoas adultas, coerentes, tudo com cuidado correto, não ficar muito perto, colocar uma cebola cortadinha na água e respirar esse vaporzinho, ajuda muito para descongestivo, etc. Tem algumas coisas mesmo assim que são boas, mas que podem ter alguma outra reação, como por exemplo o eucalipto. O eucalipto é muito bom para via respiratória superior, mas na via respiratória inferior ele pode ocasionar broncoconstrição. Então ele pode melhorar uma rinite, mas piorar um asma. Olha aí, não sabia. Então, por isso que eu falei do equilíbrio e do conhecimento. Não todos os remedinhos naturais podem ser usados da maneira indiscriminada. Eu tenho que entender o que está acontecendo para poder fazer um bom uso do remédio, do medicamento, no caso natural. Certo? Muito bem, então aí você de casa, viu? Pequenos passos aqui, 4 pilares de 4 pílulas aí, desde a dor de cabeça até a tosse, uma torção, para você ver que você pode acrescentar. Agora o nosso câmera está fazendo aí, ó, dando aquela geral para você ver um pouquinho, né? A dor de estômago, olha, tive uma dor de cabeça, uma torção, ou tô com uma tosse complicada, você pode agregar. Isso aqui é só portas que estão se abrindo, porque a linha natural é muito abrangente, então você pode usufruir de maneira especial. Diretor, vamos para a nossa conversinha na sala ou vamos para o intervalo? Já a gente volta, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para uma pequena pausa, já a gente quer a sua participação no 12 983 15 0249, tem alguma dúvida? Olha, faz alguma questão natural, quer saber se tem validação, tem algum remédio, tem alguma dúvida com o que você está tomando? Olha, se você é aquela pessoa que está, né,
mergulhada nos remédios? Será que é necessário mesmo? Manda pra gente. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta aqui no nosso Entre Família. Eu quero perguntar para você aí de casa. E aí? Hein? Tá mexendo legal, né? Essa questão toda do... Tá parando com os remédios agora. Não é para parar, não. A ideia é você acrescentar essa linha natural, saber vasculhar para saber se você está tomando o remédio correto, para você procurar o médico, não ficar correndo dele também, né? É importante. Agora, uma das coisas que a gente se preocupa com você viu que a gente tem pauta aqui, olha, para o seu relacionamento, tem pauta aqui para saber se você está tomando remédio demais, mostrando para você que existe uma linha natural para você acrescentar na sua vida, que é muito importante. Uma das coisas que você nos pediu e você nos ajudou a fazer é justamente ter um guia para a educação dos filhos. Você sabe que a família hoje, quando a gente fala de igreja, quer atacar a igreja, ataca a família, não é verdade? Quer atacar o contexto da sociedade, vai na família. É ali que realmente nós temos ali a nossa micro-sociedade. E educar os filhos, o nosso futuro, não é um trabalho fácil, a gente sabe muito bem dos desafios que tem. Você deve estar se perguntando, e aí, Cris, como é que faz para educar o filho no caminho de Deus? Olha, como é que a gente vai colocar de castigo? É errado a gente fazer isso aí? Eu tenho uma criança desobediente, como é que eu faço nesse sentido? Olha, como é que eu protejo meu filho nesse mundo que é caótico? Agora, olha as notícias que nós estamos recebendo, né? Essa tragédia que nós tivemos aí. Como é que a gente cria filhos nesse mundo complicado? E olha o que surgiu aqui. Eu, por muito tempo, falei para você que a gente estava produzindo esse material. Nós precisávamos da sua ajuda, né? A Revista Esperança, em mais uma edição, Pais Preparados, Filhos de Caráter, com todos esses temas que eu falei para você. Uma revista gratuita, ou seja, ela teve um custo para produzir, vai ter um custo para enviar para sua casa, mas já foi pago pelo projeto Anjos da Esperança. É o projeto que dá sustentabilidade não só à TV, à rádio, à web, todo o projeto Novo Tempo, inclusive esses guias aqui, que tem custo e tudo mais, mas ele é absorvido, porque a nossa ideia é mandar informação para você. Por que a gente está falando hoje sobre remédios, falando sobre a questão natural? A gente tem liberdade, porque a gente não tem um departamento comercial, uma marca nos pressionando aqui. A gente tem a marca de Cristo e essa marca nos impulsiona a fazer mais pelas pessoas. Eu aprendo um monte aqui, só que essa televisão está ligada, esse rádio está ligado, né? A web, então a ideia é fazer com que a Novo Tempo alcance mais lugares. E revistas como essa, esse guia. Vamos ligar agora e pedir de graça? Eu faço um desafio para você, não tem que pagar nada. Vamos ligar agora, 0 operadora 12 2127 3121. Vamos ligar? Liga agora, você vai deixar lá o seu nome, seu endereço com CEP, seu CPF, é muito fácil, fácil mesmo, tá bom? Peça agora, fala, eu estava vendo o Entre Família agora com o Cris, aqui a Patrícia, o doutor Pablo está demais, eu gostei da revista, eu quero. Uma outra forma é através do nosso WhatsApp, que é o 12982444449. Cris, você pode repetir? Claro que eu estou aqui para te ajudar, está passando aqui o número, tá? Nesse cantinho, tá aqui, ó, 12 é o DDD, 982444449. Fala assim, eu quero a revista dos pais, isto. A pessoa vai entrar em contato com você, vai mandar um link. Você clicou, você mesmo faz o cadastro. Faz pelo WhatsApp ou através do nosso telefone, você liga 0 operadora 12 2127 3121. Vou te dar uma terceira opção, tá? Você pode acessar o site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Agora eu vou olhar no teu olhinho aqui, eu fico imaginando, né? Hoje eu recebi um povo aqui, não sei se a Ana estava pertinho, o pessoal que veio tirar foto com a gente aqui, visitar o Novo Tempo, né? Nós temos um trabalho de um tour e o marido estava falando para mim assim, a esposa, a filhinha, né? Fala assim, olha, gente, eu gosto demais, sabe? Eu fico pensando aqui, olha, quem é esse Cris? Quem é essa Suza? Porque fala aqui demais. Minha mãe, ela não é de se apegar a nada, gosta do Entre Família. Que presente é estar um pouquinho aí na sua sala. Bom demais, né? E fazer parte da sua família é muito importante. E pensando nessa família, além dessa revista aqui, nós temos uma semana especial para a gente mergulhar nesses temas aqui. Olha essa questão toda, Cris, eu gostaria de saber essa questão de corrigir com amor, como é que funciona? Gostaria de saber como proteger os filhos, falar de sexualidade com esse povo, não é fácil. E eu quero criar os meus filhos no caminho de Deus. Uma semana maravilhosa que tem o tema da revista, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Quando que vai acontecer, Aninha, pra gente? É dia 24, tá? A 28. Fácil. Colocou na agenda? De 24 a 28 de abril, é agora, não é maio, daqui a pouquinho. Você já tem que colocar, a gente vai falar sobre disciplina, educação sexual, a gente vai falar sobre acolhimento de emoções, como orar pelos seus filhos.
Olha, sabe, ter esses pais diante de Deus, porque você é a primeira visão de Deus para os seus filhos. Olha a responsabilidade. Cris, pelo amor de Deus, repete a data para mim. 24 agora, tá? De 24 a 28 de abril, a nossa semana especial que leva o jus da revista, tá? Então, prepare-se, esse material vai chegar na sua casa, enquanto isso, a gente vai de semana especial aqui, parabéns a toda a equipe que está organizando essa grande semana, tá bom? Beijo para você, acabou o programa, que nada, voltar para a nossa sala, é verdade. Vamos para nossas redes sociais aqui, Patrícia já está, ó, na mira com o pessoal, será que vem do Sul? Nem sei como a gente vai vem do fazer com Norte? tão pouquinho tempo para terminar o programa. Bora lá, vamos lá. A Enedina, ela fala assim: tenho fortes dores de cabeça todos os dias. Já fui no neurologista e após um exame o médico disse que estava tudo bem e que o diagnóstico era de enxaqueca. Então não está tudo tão bem, né? Indicou um analgésico quando sentisse a dor todos os dias. Pode? Ok. Estar tudo bem, muitas vezes na fala do médico você não tem nada grave, você não vai morrer, calma. Mas não significa que não tenha a dificuldade, a dor, etc. Então, não é somente o remédio o que vai resolver, tá? Mas muitas vezes tem que ver se não tem algum problema visual, muitas vezes tem que ver se ela está dormindo bem, tem que ver se ela está tendo alguma dificuldade com algum alimento, tem que ver se ela está, a idade dela, se é um quadro pré-menstrual, se é um quadro menopáusico, tem que ver se não é um aumento de pressão arterial, pode às vezes somente ser o travesseiro. Um travesseiro que está desconfortável, cria uma contratura, a contratura dá dor de cabeça. Então tem que ver todo esse contexto. O uso do analgésico vai ajudar a aliviar a dor. Mas volto a falar sempre, é interessante entender o contexto geral do paciente para ver como orientar. Às vezes é a simplicidade do copinho de água que a gente mostrou agora como um dos remédios naturais. Melhorar a circulação cerebral também ajuda no controle. Mas às vezes é que precisa trocar um óculos. Então, às vezes aparece um sintoma. O ser humano é complexo, né? São Sim. tantos fatores, né? Vamos mais uma pergunta, então? Vamos colocar na tela? Muito bem, ó, de forma anônima e sem problema. Doutor, eu tenho transtorno bipolar e tomo remédios há muitos anos. Doses cada vez mais altas. Lomotrigina 400 mg, 8 sertralina, 2 amitriptilina, me perdoem talvez se eu não tenha falado certo aqui, e ela continua. Doutor, às vezes me canso e paro de tomar tudo, sabe? Mas paro e tento suicídio. Nossa, não aguento mais tanto remédio. Ela colocou uma palavra ali muito forte, né? Ela tem uma quantidade grande de remédios e ela, quando para, ela é uma tentante nesse quesito, Ok. é algo grave. O quadro de bipolaridade é uma oscilação do humor que pode me levar de um quadro de euforia, mania ou irritabilidade a um quadro depressivo. O não controle dessa doença pode me levar muito mais fácil até essa ideação suicida, essa dificuldade. O ponto principal com ela não é a quantidade de remédios, é que ela esteja bem, que ela não esteja oscilando, tá? Então, o que eu falo para os pacientes, não foca no que você tem que tomar, foquemos em que você esteja bem. O que precisa ser feito, a gente faz. Tá? Então, preciso fazer atividade física? Vou fazer. Preciso tomar remédio? Vou fazer. Preciso descansar, parar de ficar no celular à noite e dormir mais cedo? Vou fazer. Preciso diminuir um pouquinho a minha horas de trabalho? Vou fazer. A bipolaridade é uma doença crônica, então precisa de medicação por muitos anos. Não é uma gripe que resolve em 4 ou 5 dias e pronto, acabou. Então, assim como é a pressão alta, assim como é o diabetes, assim como é lúpus, assim como é problema de tireoide, etc, etc, etc. Então, a gente tem que entender que nesse tempo curto de vida que a gente tem, de 80, com sorte 90, 100 anos, muita sorte, viver o melhor que a gente possa. Precisando fazer o que precisa ser feito, a gente faz. E focamos na mente não em ter que deixar o remédio, sino em ter a melhor qualidade de vida possível. Muito bem. Eu acho que fechou, né? Mas a gente tem mais questões e a gente vai colocar agora na tela, por favor. O Nelson Júnior fala assim: boa tarde, parabéns pelo programa espetacular. Tomo remédio controlado há mais de 10 anos.
porém tomo no máximo 2 vezes na semana, mas para tentar dormir. Estou errado? Eu desconheço a doença que ele tem. A insônia é uma doença. Se ele está podendo tomar remédio, eu não sei que remédio ele está tomando. Porque controlado geralmente é constante, não? Então, não. Controlado significa que ele precisa de um controle médico. Basicamente, tem um registro um pouquinho mais complexo para poder fazer uso daquele remédio. Então, sem aquela receita, não vai conseguir comprar venda livre, tá? Não sei que remédio ele está tomando e desconheço a doença que ele tem. Mas, se ele está precisando somente tomar 1 ou 2 vezes por semana, eu arriscaria avaliar um pouquinho mais e ver se ele não pode diminuir ainda mais isso aí. Tá? Ou seja, avaliar bem o que está acontecendo, ver se é uma doença que ele já está gerenciando bem, e por aí a gente pode trocar por outro tipo de tratamento um pouquinho mais natural, sem precisar de um remédio controlado e que sirva bem para ele estar bem. Tá? Mas, obviamente, eu estou falando muito por cima, fora de contexto, sem entender realmente o que está acontecendo. Então, entendendo que ele está me falando de uma realidade onde ele está precisando muito pouco do remédio, por aí dá para investigar um pouquinho mais e ver se dá para tirar esse pouco que ele já está tomando e ele dormir sem medicação. Ele está conseguindo superar nos outros 5 dias da Sim. semana. Sim, com certeza. Temos mais uma questão aí, agora chega no finalzinho do programa, começa a surgir, né? Sim. Mas a gente vai falar com a Tereza. Boa tarde para você também, Tereza. Sou dependente do Zolpidem. Por favor, me ajude a me libertar. Sinto muitas dores nas costas há mais de 20 anos. Estou desesperada de dor quase não durmo. Que aí temos esse ovo da nossa galinha, tá? Ou seja, qual é a origem do nosso problema. Então, ela fala de dor. O Zolpidem é um medicamento indutor do sono muito bom, que trabalha sobre alguns receptores específicos no cérebro, ajudando a desligar. Então, é fantástico. Só que ele cria também um padrão de dependência muito forte, tem alguns efeitos colaterais complexos. Tem pacientes que lutam muitíssimo para poder se libertar do Zolpidem, tomando dosagens muito altas, e é realmente muito difícil retirar esse medicamento. Mas aí ela relata, ela me traz um 2 mais 2, 4. Eu estou com dor, porque eu estou com dor, não consigo dormir. Aí o que o Zolpidem está fazendo é desligar ela, mas não está resolvendo a dor. Então, como trabalhar com a dor para que ela não precise do Zolpidem para desligar? Nesse segundo processo, uma vez resolvido o problema da dor, aí a gente trabalha no desmame do Zolpidem. É muito difícil, precisa de muita paciência para ir podendo fazer o desmame e retirar, tá? Tem que ver quantas miligramas ela está tomando, etc, etc. Bem aos pouquinhos, muito controlado por médico. Muito bem. Patrícia, nós estamos chegando ao final do programa. Estamos controladas agora? Não sei. Não sei se a gente foi tão controlado assim, mas assim, ó, é o que temos para hoje, é o que deu. Mas a gente foi aqui a trancos e barrancos, a gente foi levando aqui, deu certinho. Mas eu acho que se o programa tivesse mais 15 minutos, a gente ia ser, né? Aí a gente ia ser corrido da TV, eles não iam aguentar, mas aí tá tudo certo. Mas quando o doutor vem, a gente aproveita bastante. Doutor, muito obrigado por mais uma vez vir aqui. Quando o programa é apertadinho assim, é sinal que ele foi preenchido com muita qualidade. Fico feliz, fico feliz. Tomara que ajude as pessoas, essa é a única intenção de participar, de vocês fazerem esse programa, realmente ajudar. E se alguma pessoa conseguiu pegar alguma dica importante e vai conseguir mudar alguma coisa na vida, fico feliz. Essa é a ideia. Muito bom. O Instagram do doutor está na tela. Ele vai ficar com a gente aqui ainda na Novo Tempo. Vamos explorar, como o Cris falou, desde o começo. Ele também vai estar com a gente no Caixa de Música. Ele canta, né? Então a gente fica pensando assim, o que pode preencher sua vida também para te dar outros prazeres? Ele não só trabalha, ele tem 3 filhos, né? Então, um médico ativo, uma pessoa que procura outras coisas para integrar na vida e não só trabalho, 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 e que passou para a gente aqui uma leveza. Se for preciso tomar um remédio, tome um remédio. Se for preciso, né, buscar outras alternativas para estar melhor, e a gente agradece com certeza aí a sua participação.
Não é à toa que, né, fui atrás de um médico responsável e que já me deu várias dicas aqui também nos bastidores. Obrigada, Cris. Obrigada pela... Volte mais vezes aqui, Patrícia, apareça. Foi bom sair um pouco, né, Não, da vida de coordenação. Intervalinho, teve que dar uma olhadinha no celular aqui e Com tal. certeza. Agora você entendeu um pouquinho do Cris, Agora né? eu te entendo, Entendeu? 100%. A gente tem que dar uma olhadinha, porque Várias muita coisa coisas. aconteceu. É isso aí, empatia. Na sequência, Pronto. a gente tem o Vida e Saúde. A gente está com a Sheila Procópio falando sobre organização no cardápio, alimentação. A organização está em todas as fases da vida da gente, né? Seja para tomar um remédio, como a gente falou aqui, seja para se alimentar bem. A gente agradece. Manda um beijo para a Teru e para a Sheila nesse programa aí que está vindo na sequência. Maravilha, tá? Você fica aí na sequência na TV Novo Tempo. Lembrando que amanhã a gente volta às 2h30 da tarde. A gente vai falar sobre traumas no ambiente de trabalho. Cris, que assunto é esse? Eu sei, é recorrente, por isso que a gente trabalha. Então, às 2h30 da tarde, um assunto fantástico, especialista, dinâmica. A gente está aqui para ajudar, viu, Patrícia? Programa de variedades tem disso, né? Uma hora saúde mental, outra emocional no trabalho e a gente vai seguindo, né? Ó, Obrigada. beijo pra Tchau, você. tchau. Tchau, tchau.